Dando continuidade na nossa aula, anteriormente nós conhecemos o serviço orientado à conexão. E esse outro agora é o serviço orientado, o serviço sem conexão. Quer dizer o quê? Que ele envia dados para o destinatário, a origem envia dados para o destinatário sem um conhecimento prévio. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma comunicação muito mais rápida, pois eu não preciso de um retorno do destinatário. Ele não precisa me enviar uma mensagem de resposta me comunicando que vai iniciar a comunicação, que vai iniciar a transmissão com a máquina de origem, não. A máquina de origem envia para o endereço de destino as mensagens sem existir essa prévia comunicação do endereço do destinatário. Com isso eu vou ter o quê? Uma comunicação mais rápida, mas em compensação uma comunicação menos confiável, pois não há uma garantia de entrega. Eu não vou receber um retorno que esses dados chegaram de uma maneira correta no destinatário. Então eu vou com isso diminuir o quê? Eu vou diminuir o meu overhead, mas ao diminuir esse overhead eu vou estar ao mesmo tempo tendo a desvantagem de ter uma comunicação sem esse retorno para que se torne uma comunicação mais confiável. Para que exista essa comunicação que nós utilizamos, que nós falamos, que no caso os nós se comunicarem entre si, que eles utilizam dos protocolos, através desses serviços de protocolos, não tenham condições de fazer essa comunicação sem estar utilizando dos meios. O que são os meios? Os meios é um ambiente físico usado para conectar os nós de uma rede. Então os nós se comunicam através dos meios. E esses meios são variados. Quais são esses meios físicos? Exemplos dele. Eles podem estar utilizando de um segmento de cabo coaxial, que é um cabo de cobre, que hoje em dia ele não é muito comum em redes, é muito difícil você encontrar eles em redes locais, que no caso são as LANs, que nós vamos conhecer depois. Você vai ainda encontrar cabo coaxial em redes MANs, que são redes metropolitanas. Exemplo, TV a cabo. TV a cabo ele chega na sua casa em cabo coaxial. Você pode ver lá, quem tiver curiosidade, olhar o cabo da TV a cabo, quem tiver TV a cabo na sua casa, você vai ver que é um cabo de cobre envolvido com uma malha. Então é um exemplo de rede que usa cabo coaxial, rede metropolitana de TV a cabo. Cabo par trançado, ele já é um cabo que é esse cabozinho comumente de cor azul, que é um cabo formado por 4 pares, no caso 8 fios coloridos, envolvendo branco em outra cor, tipo branco verde, branco azul, branco laranja e branco marrom, ou então os pares branco, branco laranja, branco laranja, laranja, branco azul, azul, branco marrom e o branco verde e o verde, que no caso são 8 fios formando assim 4 pares. Esse cabo par trançado, ele é realmente trançado. Quanto maior a quantidade de tranças, vai ser maior a diminuição de interferências de uma trança para outra. Temos também o que? O cabo de fibra ótica, que é um cabo que, diferente do cabo par trançado, que é muito utilizado em redes locais. Com certeza, se você tiver uma rede na sua empresa ou na sua casa, você deve utilizar de cabo par trançado, pois a fibra ótica, além dela ser um meio muito mais rápido que o cabo par trançado, mas em compensação o seu custo é muito maior. Temos também as ondas de rádio. Comumente aí nos interior você vai encontrar provedores que lhe oferecem a conexão através de ondas de rádio. Tem aquela anteninha que ela vai receber o sinal de ondas de rádio e assim você vai conseguir receber as mensagens do seu provedor. Temos também conexão através de meios infravermelho, que também não é muito comum você encontrar, assim,
em redes, né? Tem várias redes de infravermelho. Como também vai ter outros meios que no caso a gente conheceu os mais comuns no dia a dia dos usuários. E essas redes podem estar classificadas de duas maneiras. Uma pela sua área geográfica e a outra pela sua topologia. Pela área geográfica nós vamos ter três, que são as LANs, as MANs e as WANs. As LANs são as redes locais, que elas permitem que esses equipamentos, os dispositivos no qual os nós, se comuniquem em uma região de pequena distância, de 5 a no máximo 10 quilômetros. Para que eu consiga alcançar 10 quilômetros, eu vou ter o quê? Uma formação de mais de vários dispositivos, um conectado entre si, para que eu consiga alcançar essa distância, utilizando de switches, de pontes, de hubs, que são dispositivos que eu vou conseguir fazer o quê? São os ativos da minha rede, para no qual ele vai fazer com que uma máquina se conecte com a outra e assim vai. Exemplo de uma rede local, a rede da sua empresa, a rede da sua casa, então a rede de um prédio, no caso seria uma rede local. Quando já se fala, exemplo, uma universidade, eu preciso conectar vários prédios de uma universidade. Ou então, dentro de uma cidade, eu tenho várias filiais da mesma empresa e eu preciso conectar essas empresas entre si. Aí eu já vou utilizar o quê? De uma MAN, que é uma rede metropolitana. A área de abrangência dela é um pouco maior do que as LANs. Eu teria, no caso, as LANs dentro dos prédios das filiais e as MANs conectando essas filiais entre si. Que no caso a gente considera aí, né, uma empresa na mesma cidade com várias sedes. E as WANs, que são redes geograficamente distribuídas, que eu posso estar conectando continentes, países, cidades, que no caso são as minhas WANs. Uma distância muito maior do que uma LAN e muito maior do que uma MAN. São redes de um alto custo de comunicação, porque comumente você deve estar utilizando para estar ligando, interconectando uma cidade, países, continentes, você vai estar utilizando de fibra ótica, que é um custo muito alto de comunicação, não é barato uma rede de fibra ótica, como também uma rede via satélite e outros meios mais. As suas velocidades são menores, pois são redes de maior distância. Então, quanto maior a distância, maior vai ser o custo, como também vai ser menor a velocidade. Temos também outros tipos de redes classificadas por áreas, que são a SAN e a GAN. A SAN é uma rede exclusiva para armazenamento de dados, onde eu posso ter o quê? Uma máquina, que ela vai ter um disco rígido, onde esse disco rígido vai estar armazenando os arquivos que eu compartilho entre vários computadores. Então, para que eu consiga trafegar o compartilhamento desses arquivos numa velocidade maior, poderá utilizar de uma rede exclusiva para esse armazenamento desses dados, que no caso seria a SAN. E temos também a GAN, que é uma coleção de redes de longa distância ao longo do globo. Então, a formação de redes, no caso de WAN, que são redes geograficamente distribuídas, eu posso estar formando o quê? Uma GAN. A internet hoje pode-se dizer que ela é uma GAN, que ela é uma rede de redes. Então a formação é uma grande teia de redes conectadas entre si. E vamos ter outra classificação, que é a classificação por topologia. Vamos ter inicialmente aí a topologia de barramento, onde esses computadores vão estar compartilhando de um cabo único. Nós estamos vendo aí na mensagem 4 terminais conectado lá em cima em apenas um cabo. Esse cabo está sendo compartilhado por esses 4 terminais. Os dados são recebidos por todos, mas só uma máquina de destino aceita. Então, qual dessas 4 máquinas, se uma for transmitir uma mensagem, as outras máquinas, as outras 3, também vão estar recebendo essa mensagem, mas apenas aquela máquina no qual seja o destinatário da mensagem
só ela vai interpretar. As outras máquinas, no caso, estariam descartando a mensagem, pois não trata-se de uma mensagem para elas. Somente um computador por vez pode transmitir os dados. Então, nesse barramento aí no topo, em cima da linha do nosso computador, dos nossos computadores, esse barramento ele só pode estar sendo utilizado por um computador de cada vez. Eu não posso estar sendo transmitido mais de um pacote de vários computadores, não. Pois se eu fizer isso, vai acontecer uma colisão, que nós vamos estar depois tratando como poderá ser feito o tratamento dessa colisão. Se houver a ruptura do cabo em algum desses terminais, se houver a ruptura, toda a rede será afetada, então ocorrendo a falha. Em uma posição desse cabo eu vou estar perdendo a comunicação com todas as outras máquinas, vão estar perdendo a comunicação entre si. E nas pontas desse barramento a gente vai ter o terminador, como vocês estão vendo aí na imagem. Ele vai ser o que? A ponta do cabo, o final do cabo. O terminador vai dizer o que? Vai informar que ali é o final e que não se continua a comunicação. Ele vai finalizar a comunicação nesse terminador. Temos a outra topologia também, que é a anel. Como nós estamos vendo aí na imagem, ela tem um formato de um anel. As estações estão conectadas por um cabo, único cabo, formando assim um círculo. Então eles vão estar compartilhando desse cabo que está sendo formado de um círculo. E para que uma máquina comece a sua transmissão, ele vai ter que estar se apoderando de uma coisa chamada de token. Quer dizer o quê? O token, eu envio esse pacote, que no caso é meu token, eu envio ele para todas as máquinas, informando que eu vou passar a transmitir. Então quer dizer o quê? Quem está de poder do token vai ser a máquina que vai ter o poder de transmitir. As outras máquinas vão estar aguardando a liberação do token para que eu possa me apoderar e assim eu aviso para as outras máquinas que a partir de agora quem está com o token sou eu e quem vai transmitir é a minha máquina. Então o token vai ficar fazendo esse controle para que se evite uma possível colisão. Falha em um computador, da mesma maneira que no barramento, na topologia por barramento. Se também falhar um computador na topologia por anel, eu vou perder a comunicação de toda a minha rede. A outra classificação por topologia é a classificação em malha, que utiliza vários segmentos de cabo. Então, cada máquina, cada dispositivo, cada nó vai estar sendo comunicado por um segmento de cabo para todas as outras máquinas. Vocês estão vendo aí, ó, que de uma máquina eu tenho um cabo saindo para todas as máquinas possíveis na minha rede, se formando assim uma malha. Com isso eu vou ter uma redundância, pois eu vou ter o mesmo caminho. Eu não vou estar compartilhando de um caminho para chegar até uma máquina, eu vou ter o quê? Um cabo para vários outros dispositivos, então vai ter uma redundância e uma confiabilidade. Se eu perder um desses segmentos, um desses cabos, eu vou continuar me comunicando com as outras máquinas, eu não vou me deixar de comunicar com elas. E geralmente utilizado com um conjunto de outras topologias. A gente utiliza a malha com um conjunto de outras topologias. E por último, aí nós temos a topologia estrela, que hoje é a topologia mais comum na atualidade, que utilizam de hubs e switches, que no caso os hubs os concentradores aí, para que consiga ser feita essa intercomunicação. Como nós estamos vendo aí na imagem, no centro eu tenho uma ideia de um hub ou um switch, né? Também poderá ser um switch ou um roteador, que faz com que uma falha em um cabo não paralisa toda a rede. Eu vou ter o quê? Paralisando um cabo, eu vou ter aquele problema isolado. Apenas aquele segmento de rede vai ocasionar uma falha, não vai afetar toda a minha rede, diferente do barramento e da topologia anel, que se torna em si um ponto único de falha. Pois o hub, o switch, tem várias portas e cada porta daquela é responsável por um dispositivo. Eu vou dar uma pausa nessa aula e para não ficar longo também e continuaremos no
no próximo.